você conheceu nos bastidores há algum tempo atrás. Exato. Muito obrigada pelo convite, Fábio. É um prazer estar aqui. É uma honra voltar, né, nesse programa que é maravilhoso e leva muito entretenimento e informação para o pessoal aí. É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho, Suelen, da sua trajetória enquanto artista plástica, artista visual, para a gente chegar no tema de hoje. Certo. Eu sou artista há mais ou menos de 6 a 7 anos, né? Eu trabalho com pintura, trabalho com escultura, desenvolvo esse trabalho de arte, né? Comecei ali em 2016, 2017, bem pensando assim, num lugar de relaxamento, de tranquilidade, de válvula de escape para aquilo que eu fazia no dia a dia, né? E esse trabalho foi se desenvolvendo, né? Hoje eu já fiz algumas exposições em alguns salões de arte. Recentemente estive num salão no Rio de Janeiro e em contrapartida trabalho com administração de um salão de beleza, né? Uma pequena rede, administro em sociedade com as minhas irmãs, uma pequena rede de salão de beleza voltada para cabelos crespos e cacheados, né? Para as mulheres negras. E que é um sucesso, que eu sei. Sim. Né? Uma coisa que eu queria que você falasse para a gente, o Brasil é um país que, infelizmente, não sabe valorizar a arte. Sim. Né? Então, a gente, quando fala a respeito de pintura, da dança, da música, de verdade, em sua essência, dificilmente a pessoa termina dando certo no Brasil como apenas um artista naquela função. Às vezes ele tem que fazer funções paralelas para manter o dom dele e a arte dele como um hobby, que era para ser a subsistência dele. E, infelizmente, o Brasil é assim. Eu queria que você falasse as dificuldades que você encontrou antes de chegar propriamente no tema, novamente repito, da pauta de hoje. Certo. É bem desafiador, né? Principalmente no Brasil, né? A gente não tem aí muitas políticas voltadas para o desenvolvimento da arte, né? Principalmente do entretenimento, né? Sim. A gente sabe que culturalmente nosso país ele ainda está começando, né? Você está promovendo ainda, né? Esse espaço cultural, né? Então ele é bem desafiador, né? Eu procuro sim, encontrei no Preta Brasileira, né? Um lugar em que eu possa dividir essas minhas duas atividades, né? Então hoje, por muito tempo, o meu trabalho dentro do salão, ele foi como um patrocinador, né? Para esse meu trabalho de arte, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo caminhar um pouco mais, né, nesse lugar das artes, mas no começo foi muito no lugar de patrocínio, né? Mas eu entendo que para os artistas, né, que estão começando ainda é um espaço de desafio, é um espaço que a gente ainda precisa articular, né? Eu acredito muito na convivência em comunidade, né? Então eu participo de vários grupos, eu participo de um coletivo, Nacional Trovoa. Que ajuda bastante esses coletivos, que me ajuda, esses né? coletivos, eles são fundamentais para a gente articular essas ações, né? Então a gente consegue se movimentar em grupo e articular exposições, articular, né, encontros, né, roda de conversa e tentar promover a cultura e a arte no país, né? A gente, por exemplo, aqui na rua da emissora mesmo, na Capote Valente, tem um local também que o pessoal se reúne. Outro dia, indo embora com a equipe, eu peguei e percebi, eles se reúnem para propagar suas artes, que são esses coletivos que têm, como a gente comentou, uma importância fundamental para o fortalecimento e o fomento dessa arte que às vezes é até marginalizada. Com certeza. É desse lugar mesmo, né? Eu acredito muito nesse movimento, acredito muito que é muito importante, né? A gente continuar propagando, a gente se reúne diversas vezes. O Salão Preta Brasileira, ele também se coloca como um fomentador de arte, né? Então, tem exposições ali. Fazemos exposições, fazemos roda de conversa, fazemos rodas de pintura. Quando eu me formei, né, recentemente eu me formei em 2021, nesse período pós-pandemia, né? Foi um período de bastante, né, tensão. E aí, ali começaram os primeiros movimentos de reunião e encontro para se falar para tudo isso. Para se falar de arte, né? Ali a gente começou a se encontrar, eu e as minhas amigas ali da faculdade, a gente usava o espaço enquanto o salão estava fechado, né? Aos domingos, por exemplo, que a gente não trabalha com atividades de beleza, a gente usava o espaço para poder montar nossos cavaletes e utilizar o espaço como um ateliê. Que bacana. Né? E dali a gente conseguiu, né, desenvolver essa ideia, fazendo os ateliês abertos, fazendo as rodas de conversa, a gente foi usando o espaço para promover exposições também. E eu percebi que como isso
se encontrava e se conectava com os meus colaboradores do salão também, com as trancistas que passavam por ali, as recepcionistas que passavam por ali, elas também aumentaram, né, aumentou o interesse delas a respeito de arte. Então, eu acredito que esse movimento, tanto de arte, tanto quanto coletivo, ele é fundamental ali para a gente poder promover ações de igualdade, para se sentir bem também, né? Sem dúvida. Bem-estar. Quando a gente fala a respeito do seu trabalho, aí a gente vai agora para a pauta, né, que é o treinamento em equipe através da pintura. Como que funciona? Como surgiu essa ideia de verdade de treinar a equipe através de pintura? Foi desse contato, né? Eu percebi que com o tempo os meus colaboradores surgiu um interesse, né, a respeito da pintura, surgiu um interesse a respeito do que como é que funciona, como é que se faz para chegar no resultado, né? E ali, a partir daí, eu comecei a elaborar pinturas mais fáceis, tranquilas, mais um passo a passo, né? Num passo a passo, a gente consegue chegar nesse resultado, né? E eu percebi que, através desse treinamento, a gente consegue perceber no comportamento dos nossos colaboradores algumas características, né? Então, para se chegar, pintar uma tela é uma coisa bem desafiadora, né? Eu sinto isso toda vez que eu vou começar a pintar uma tela, né? Fazer um quadro novo, né? Aquele medo de será que eu vou conseguir entregar? Será que eu vou conseguir ter material suficiente para poder terminar esse trabalho? E, a partir daí, eu fui percebendo que essas eram características também, habilidades que um colaborador, seja de que tipo de equipe for, pode ser um recepcionista, um vendedor, pode ser um gerente de banco, são habilidades e competências que essas pessoas também precisariam ser, né? Precisariam ter. Então, eu fui pensando ali dentro disso, precisa ter controle de material, você precisa ter, para poder pintar uma tela, equilíbrio, né, psicológico, tranquilidade, planejamento, dedicação, foco é muito importante. Então, eu pensei que, a partir de um grupo, né, reunir um grupo de equipe, uma equipe que precisa ali de se entrosar, precisa trabalhar em coletivo, talvez esse grupo pudesse fazer uma pintura e melhorar os seus resultados. Eu já ouvi de algumas pessoas que trabalham com arte, com televisão, que assim, você às vezes encomenda, por exemplo, uma vinheta. Aí a pessoa fala assim, não é trabalho de indústria, porque eu tenho que estar inspirado. Mas você já pensou se dentro de uma agência de publicidade todo mundo tem seus problemas? Não é verdade? Justamente. Então, todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem problemas diários dentro da empresa, fora da empresa, que a gente tem que pegar e equalizar para solucionar. Sim. Né? Se você for esperar a inspiração chegar, você não ganha, muitas vezes, a subsistência. Por isso que eu acho importantíssimo esse treinamento através da pintura, para a gente trabalhar essas habilidades que são tão necessárias para a gente não ficar esperando, sabe, o Espírito Santo baixar ou qualquer coisa do tipo e a gente começar a fazer o nosso trabalho. Exato. Porque todos os dias a gente tem que fazer o nosso trabalho. Todos os dias é dia de criar. Todos os isso. Dias todo momento. Todo momento, né? E além de trabalhar a criatividade, a gente trabalha bastante o trabalho em equipe, que é muito importante. Então, tem o foco da entrega, né? A gente tem ali no treinamento 2 horas para poder, de 2 a 3 horas, né? Depende do formato, mas de 2 a 3 horas no máximo para você entregar esse projeto, né? E a comunicação entre as partes é muito importante. Sim. Então, a gente precisa entender que o grupo ele precisa entregar algo que seja similar ali, né? Tem que ter algumas características próximas dentro dessa pintura, dentro do grupo, para que o grupo se comunique, para que o grupo troque, para que ele fale, mas eu estou fazendo o meu sol, mas você fez o seu sol muito amarelo, o meu sol está mais laranja, como é que a gente vai entrar num acordo aí para a gente poder entregar uma pintura, né? Pinturas similares, né? E eu acho que é isso que acontece no dia a dia das nossas empresas, né? Sim. Na administração das nossas empresas, muitas vezes a gente acaba, o RH entrega um projeto, o financeiro tem uma verba totalmente diferente para isso, e esses insights, eles vieram do salão, né? Eu trabalho com as minhas irmãs, né? Como eu disse, trabalho em sociedade, a gente administra o salão em sociedade, a gente precisa sempre conciliar para que todo mundo entregue o mesmo projeto, a satisfação do cliente, né? E entender e trabalhar em grupo para que a gente alcance o objetivo e entregue o projeto. E esses produtos que são produzidos, essas telas que são produzidas, elas são
comercializadas, elas ficam como um acervo? O ideal, né, que a gente sempre deixa com a empresa, né? O ideal é que a empresa monte ali um espaço, né, tenha um espaço de exposição, para que isso seja relembrado, né, para que não fique ali, né, como só aquele momento, né, que fizemos aquela atividade e passou. É importante que fique na empresa para que tenha essa memória daquela atividade, para que sempre que o colaborador entre em contato visualmente com aquela peça que ele produziu, ele se conecte de novo com aqueles insights e habilidades que ele desenvolveu para poder chegar naquele resultado. Até como referência para falar assim, nossa, eu evoluí, hoje eu consigo pintar diferente, né? Hoje eu consigo fazer diferente. E é engraçado, porque assim, a gente consegue ver novos talentos surgindo também, né? Surgem novos talentos, surgem hobbies, né? Trabalha-se a criatividade, então eu vou desenhar, não vou pintar, mas vou desenhar para poder trabalhar a minha criatividade. Vou desenhar para poder relaxar e entrar, porque hoje nas empresas é muito importante a gente falar sempre da saúde e bem-estar, né, do colaborador, né? É muito importante a gente falar sobre como esse colaborador ele está, principalmente pós-pandemia, níveis de estresse mental, né, fadiga, cansaço. Então, ter uma válvula de escape, seja ela na arte ou no esporte ou em alguma outra atividade, é sempre importante. Com certeza. Tem algumas imagens que você mandou para a nossa produção, né? Vou pedir para que você comente as imagens, a primeira na tela. Eu trouxe algumas imagens da minha trajetória, Uau, né, dos meus trabalhos. Que linda! Olha a realidade desse tênis, gente. Sim. Que lindo, amei. Esse foi um dos meus primeiros trabalhos, né? Eu venho desse lugar da pintura, né? Da pintura clássica, né? Da pintura tradicional. Linda. Mas eu sempre gostei de trazer. E essa pintura, ela tem uma questão muito interessante que você consegue ver ali, né? Perto da blusa, né? Que está no colo, uma falha ali, né? E ela é um pedaço de gesso do meu primeiro salão. Né? Então, quando a gente fez uma reforma, eu peguei um pedaço de gesso que sobrou. E ela foi utilizada, eu utilizei para fazer esse quadro. Que né? é aquele no rodapé quase, né? Que é quase no rodapé, bem pertinho ali do vermelho. Você deu uma espécie de uma espatulada. Ela é como se fosse uma alteração assim. natural da tela mesmo, Sim. é do pedaço do drywall mesmo, né? Que então bacana. esse é um quadro que é muito importante para minha trajetória. Eu considero ele um dos meus... Menina, mas eu amei, olha só, o colo, o celular, o tênis, né? O cabelo, aquela coisa da gente franzir um pouco a testa para poder ler a mensagem. Exato. Né? A nuance da boca, dos lábios. Que lindo, parabéns mesmo. Essa tela tem um tamanho de? Ela tem 1 por 60, mais ou menos. 1 metro por 60, mais ou menos. Bacana. Eu gosto de tela grande, tá? Sim. Só fica a dica. Todos nós, né? Todo mundo gosta de uma pintura. Adoro tela grande. Ela Olha, esteve... ali a gente tem uma noção do tamanho melhor. Isso. Ela teve exposição em 2019, mais ou menos, em Santa Catarina, né? Eu participei de uma exposição. Aí foi em Santa Catarina? Isso aí em Santa Catarina, é num salão, né? De artes que fica ali bem no centro da cidade, ali de Florianópolis, né? Que lindo, parabéns mesmo. Esse foi... Uau, que lindo! Essa foi numa exposição em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Bacana. E cada mulher tem o direito de ser e fazer aquilo que quiser, sempre. Exato, sempre sobre isso. Que lindo. E esse é uma das minhas primeiras telas que fica no salão, né? Eu venho desse recorte racial também. Sim. As minhas artes, as minhas pinturas, elas falam muito sobre essa conexão, né, ancestral, essa comunicação com o povo preto, né, com as mulheres, das mulheres negras principalmente, né, que faz parte da minha trajetória, da minha vida mesmo, do meu dia a dia. Que bacana. Aí foi uma das nossas rodas, né, Aí é no pintura. salão? Isso foi uma das nossas rodas de pintura lá no salão. Então, eu trabalho muito com essa parte, tanto de arte, arte terapêutica, arte voltada para a comunicação, né, corporativa, né? E essas rodas de oficinas, né? Oficinas de pintura de pele negra, né? O treinamento dentro das empresas, ele também pode acontecer, né? Para pessoas que querem trabalhar com esse lugar de desenvolver a equipe, mas também para essas pessoas que estão procurando, que estão buscando uma válvula de escape, que estão buscando, né, uma atividade de entretenimento e de
de refazimento, né? Arte-terapia, que a gente chama muito. E quanto tempo que demora, Suelen, esse processo? Tanto da pintura, de tudo, né? Essa arte toda terapêutica mesmo, porque mesmo sendo corporativa, ela também tem o cunho terapêutico. Exato. Ela precisa ter um tempo, né? Um começo e meio fim, como eu disse, a gente precisa entregar o projeto, então a gente normalmente nas nossas propostas, elas são de 1h30 até 3 horas. Né? Então é rápido. É bem rápido, porque a gente precisa, como eu falei, né? Como eu coloquei, a gente precisa entregar. Dentro do terapêutico, né? Que é uma outra proposta, uma proposta mais de refazimento e de relaxamento, eu normalmente busco aí 1 hora a cada de 1 a 2 vezes na semana, mais ou menos, para a gente poder fazer como uma terapia mesmo, né? E cada pessoa daquela corporação, ela termina fazendo uma tela ou é um conjunto? Aí vai da proposta da empresa, né? Se a gente está buscando entrosar essa equipe um pouco mais, é importante que a gente pode fazer um projeto em que várias pessoas pintem uma tela em conjunto, né? E a gente vai trabalhar essa comunicação, né, dentro da equipe. Se a gente está buscando uma coisa de relaxamento, refazimento, a gente pode deixar que cada um faça uma tela, né, menor, a gente trabalha com tamanhos menores, e aí cada um faz um tamanhozinho menor e faz a sua entrega, né? Um treinamento como esse, ele é acessível ou ele ainda é um pouco oneroso para a empresa? Depende da quantidade de pessoas, né? Então, o custo ele varia de acordo com a quantidade de pessoas que estão dentro desse grupo, né? Mas eu acredito que eu gosto de trabalhar com projetos acessíveis, né? Eu venho de um salão de mulheres negras e que senti muito a necessidade de colocar treinamentos dentro da minha equipe. Então, o nosso olhar é sempre para que seja acessível, é sempre para que seja possível, né? Lá no Salão Pretas Brasileira tem peças expostas que são suas? Sim, sempre trabalho. Lá é um salão, galeria praticamente, né? E eu acredito muito na força da arte para poder trazer esse refazimento e de cultural para dentro da minha comunidade. O salão, nós temos uma unidade na Zona Leste e uma unidade aqui no centro de São Paulo. Na Zona Leste, você sabe o endereço? Próximo ao Terminal Sapopemba, bem próximo ao Terminal Sapopemba, ali entre São Mateus e um pouquinho antes de São Mateus. Então, ali é uma comunidade, né? Nós trabalhamos ali muito próximo da comunidade, então eu acredito muito na força cultural ali dentro. Então, eu não tenho só obras minhas também, né? Então, deixo até o convite para que, se alguém quiser, né, participar, outros coletivos quiserem somar com a gente ali, estar dentro do salão, é um espaço aberto e está sempre ali trocando, né? A gente está sempre trocando, então tem obras minhas, tem obras de outros artistas, principalmente agora no Salão do Centro, né? Que fica no Shopping Light. Aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Ali, bem do lado do metrô Anhangabaú, né? Bem do ladinho do metrô Anhangabaú, ali a gente tem, assim, muitas obras de outros artistas, né? Ali a gente tem rodado mais atividades coletivas. Sim. Então, ali nós temos um acervo bem bacana de outros artistas, então eu convido vocês a sempre que estiver passando por ali, prestigiar obras dos nossos artistas. Com certeza. Agora eu percebo que o centro de São Paulo ele tem mais essa coisa, essa pegada mais artística, né, do que, por exemplo, a Zona Leste, a Zona Sul. Eu acho que o pessoal termina, apesar dos talentos estarem nos extremos da cidade, eu percebo que eles terminam se unindo no centro de São Paulo, principalmente o Centro Velho, né? Eu acho que tem essa coisa. A gente tem o pessoal das rimas de rap ali no metrô Santa Cruz, que acontece uma vez por semana, tem os desafios e assim por diante. E eu acho incrível esse movimento, porque isso faz com que a gente consiga se deslocar e aproveitar a nossa cidade, conhecer a nossa cidade, né? Então, eu acho que é importante esse movimento. Apesar da gente também sempre fazer o movimento de levar a cultura para as periferias, né? Então, eu acho importante a gente se comunicar com as periferias, levar, né, a cultura, a arte para dentro das periferias, mas eu acho importante também nós aproveitarmos a nossa cidade, né? Estarmos nos comunicando. A São Paulo fala muito, né? Sim. São Paulo, ela vibra à noite, ela vibra nas tardes de final de semana, né? Então, eu acho que é culturalmente muito rico, né? A gente fazer esses movimentos de sair dos nossos espaços, né? De dormitório e ir para o centro, aproveitar o centro, porque é esse trânsito, né? De culturas, de conhecimento, de
de complexidades, de personalidades, né? Sim. Tem de tudo, né? Como a gente sempre diz, tem de tudo no E centro. ainda bem, né? Porque a Ainda vida bem. é assim, né? É diversidade, É né? isso, sempre. Tem perguntas dos nossos telespectadores. Eba. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Os materiais para fazer esse treinamento são muito caros? Vocês trazem os equipamentos? Quem pergunta é João Moreira, de Boa Vista, Roraima. Sim, João, a gente leva todo o material, né, para a empresa, né? Esse material todo ele é do custo dessa aquisição, do treinamento, né? Até mesmo porque eu acho difícil, né, a empresa entender, né, tem que entender o que é arte, entender como adquirir os materiais, os lugares para comprar. Então a gente chega com tudo pronto, a gente monta uma instalação ali no espaço, né, numa sala que vocês disponibilizam para nós, e a gente faz todo esse trâmite de levar o produto, levar as tintas corretas. Eu gosto muito de trabalhar com cores primárias, né? Que são vermelho, o azul e o amarelo, para a gente chegar em outros tons, né? Isso trabalha muito a criatividade do colaborador. Então a gente começa com cores primárias e vai trabalhando a partir de construindo o marrom, construindo o verde de uma árvore, né? Construindo outros tons para a gente poder chegar em outros resultados. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Tenho uma loja de óculos e gostaria de saber se existe alguma forma de pintura que estimule mais vendedores. Quem pergunta é Agatha Alves, de Florianópolis, Santa Catarina. Legal. É sobre trabalhar habilidades e competências que toda pessoa precisa ter para poder trabalhar vendas, né? Um vendedor, ele precisa ter foco, ele precisa ter proatividade, ele precisa ter criatividade, né? E pintar uma tela é justamente sobre desenvolver essas atividades, né? Eu acho que seria super legal você pensar num treinamento com a sua equipe, né, com os vendedores, estimulando, potencializando ainda mais esses vendedores para que eles alcancem os resultados de meta, né? Então a gente pode pensar sim, pode pensar em um projeto específico, né, para sua empresa. A gente pode pensar no que a gente vai pintar com essa equipe de vendedores, né? Primeiro ponto é esse. Vamos pensar o que nós vamos pintar. Então, pensar em, não sei, talvez uma pessoa de óculos, né, um colaborador da equipe, pensar em coisas desse tipo para a gente poder estimular aí a capacidade desses colaboradores de atingir metas, de se desenvolver e de alcançar resultados que eles nem imaginam. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. É preciso saber pintar para fazer parte do projeto? Quem pergunta é Ian Pires, de Campina Grande, Paraíba. Não precisa saber pintar. É justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai aprender um passo a passo ali, que eu vou passando, né? E a gente vai se surpreender com o resultado, porque tudo é técnica, né? É o que eu sempre falo, né? Tudo é técnica, a gente vai entender as técnicas que a gente precisa compreender para poder entregar esse projeto, né? E eu acho que esse é o dia a dia das nossas empresas, né? A gente tem técnicas de vendas, né? A gente precisa ter uma técnica de vendas, a gente precisa ter um passo a passo, né? Esse colaborador ele precisa ter acesso a um passo a passo para poder vender. Então, eu acho que a gente parte desse mesmo raciocínio, né? Pega esse passo a passo e tenta utilizar ele para poder entregar esse projeto. E é engraçado porque, assim, quando a gente fala a respeito, vamos supor que você está falando de vendas, né? Quando a gente vai, por exemplo, para uma reunião em que tem outros colaboradores só do setor de vendas, e a gente começa a desenhar, analisar, a gente já percebe quem tem tino para vendas e quem não tem. Exato. Né? Tem pessoas que conseguem vender uma caneta, né? Tem pessoas que conseguem vender de verdade um avião, e tem outras pessoas que conseguem só falar eu quero um emprego, né? E infelizmente, e aí também cabe ao RH também ter essa percepção de estar ali também nesse treinamento através da pintura, para ele também detectar ali se aquele colaborador ele está no setor correto, porque às vezes não é nem questão de mandar embora, é tirar daqui e transferir ele para um outro setor. E isso também, esse seu treinamento
através da pintura, pode proporcionar essa visão para quem lidera esse grupo. Porque às vezes também o líder ele fica numa zona de conforto, só achando que é mandar. Ele esquece que ele também tem que fazer o papel dele de gerir, de observar aquela pessoa que está ali dentro daquela corporação e que faz parte daquele grupo de vendas. Sua colocação foi perfeita agora. É um trabalho em equipe, né? Um trabalho assim de parceria com o RH. Né? A gente sempre pede para que o pessoal do RH esteja ali ao nosso lado, né, fazendo essa análise, observando, porque é reveladora, a pintura ela é reveladora. Você vai mostrar ali, muitas vezes, o colaborador que é desistente. Né? Que ele vai falar, eu não consigo fazer isso aqui, é impossível o que vocês estão me pedindo e eu prefiro não fazer parte do treinamento. Então, esses comportamentos ali precisam ser analisados talvez com o time de RH ou também com um psicólogo com também os que trabalha psicólogos na da empresa, equipe, da empresa, com os próprios líderes. Muitas vezes, se a gente está falando de empresas pequenas, né? A gente pode ter ali um líder, né, um gerente que acompanhe esse processo e observe o comportamento do colaborador durante um processo. Né? Então, a gente tem muitas vezes na equipe aquela pessoa que se destaca, né, que fala assim, não, gente, eu descobri um caminho. Percebi que se eu rodar o pincel para o lado de cá em vez para o lado de cá, ele facilita o meu movimento. Né? Então, a gente tem ali insights, pessoas que se destacam, né? Então é dentro dessa proposta que a gente quer trabalhar, né? Perceber os talentos, né? E perceber talvez aquelas pessoas que não deveriam estar ocupando aqueles espaços dentro daquela proposta. A riqueza do nosso país, ela geralmente ela é herdada, em sua grande maioria, né? Às vezes não é o justo, mas é o que é herdado. E aí o que acontece, que eu queria saber, era justamente isso. As pequenas empresas e empresas familiares, elas têm mais dificuldade para essa sinergia, ou de verdade as empresas grandes, por não ter tanta gente da família dentro, tem mais possibilidades de ser mais assertiva, de ter mais resultados, de chegar a uma concorrência de igual e assim por diante. Eu acredito muito que a nossa comunidade, né, a periferia, ela já produz empreendedorismo há muitos anos. Né? As nossas mães, né, elas são empreendedoras natas, elas têm essa capacidade de fazer o dinheiro render, né? Então, eu acredito que a gente vem dessa realidade ali, onde a gente vem sobrevivendo a partir do empreendedorismo. Mas a gente sabe que o acesso, ele é fundamental, né? Então, as grandes empresas, elas se destacam nesses processos, né? Principalmente processos de treinamento, por conta do acesso, né? Acesso à informação, muitas vezes, acesso ao recurso de treinamento. Nós, no Preta Brasileira, né, enquanto grupo de gestores, né, nós demoramos para ter acesso a esses treinamentos, né? A gente demorou para poder conseguir colocar para a nossa equipe, né, a necessidade de se trabalhar, né, essas habilidades e competências do colaborador. Mas eu vejo que é uma realidade, né, que já acontecia já há um tempo nas empresas grandes, né? Eu e as minhas irmãs, nós viemos de corporações, né? Sim. E depois montamos o Preta Brasileira. Então, a gente quis trazer um pouco daquilo que a gente daquela experiência que a gente já tinha passado, já conhecia, né? Mas eu percebo que, por exemplo, em outros salões de beleza menores, parecidos com o meu, isso não acontece com tanta frequência. Sim. Né? Então, por isso que eu falo muito da necessidade de ser um treinamento acessível, né? De me comunicar com os pequenos empresários, de me comunicar com pequenas empresas, porque muitas vezes isso já acontece, já existe por conta do acesso, né? Então, dessa facilidade de ter, né, contato com um software de gestão, contato com um fornecedor de equipamentos para financeiro, né? E aí demora um pouco mais para chegar nas pequenas empresas. Sim. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Minha equipe é muito competente, mas toda semana tem alguma briga. Esse tipo de treinamento pode aproximar as pessoas? Quem pergunta é Marco Aurélio, de Aracaju, Ceará.
Perfeito, perfeito. É muito. Isso acontece muito nas equipes. A competição também. Eu acredito que a competição acontece muito dentro das equipes, né? Às vezes a gente tem ali um grupo de colaboradores que muitas vezes nem está brigando para poder alcançar um cargo, mas está brigando entre si por nada, né? E eu acho que a gente pode trabalhar através da pintura tanto o estresse dessa equipe, né? Trabalhar esse estresse, essa coisa que cresce ali, né, que é dessa convivência diária, né, que vai criando aqueles atritos, quanto essa capacidade de trabalhar em grupo, de construir algo juntos, é muito interessante, né, quando a gente consegue mostrar para eles que eles conseguem construir coisas de forma coletiva, né, ter um objetivo em comum. Então, eu acho que é muito legal um treinamento através da pintura, justamente para a gente pensar em projetos coletivos, projetos de relaxamento e uma entrega ali coletiva. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Sou gerente de uma loja e gostaria de levar esse treinamento para os meus funcionários, mas tenho medo de gerar uma comparação entre eles e causar um mal-estar desnecessário. Isso pode acontecer? Quem pergunta é Elvira Soares, de São Paulo, capital. Legal, isso pode acontecer sim, né? Normalmente é o que a gente se prepara para poder controlar, né? As comparações, né? Isso acontece até entre as crianças, né? Normal, né? As crianças estão desenhando ali, elas vão mostrar os desenhos e falar, o meu está melhor que o seu. Mas é importante que a gente coloque sempre, durante o treinamento, que não tem um certo e errado dentro da habilidade de pintar, e sim um objetivo final da entrega do produto. Então, o que a gente pede sempre? A gente quer que entregue um pôr do sol. A gente busca as cores e os elementos que esse pôr do sol precisa ter. E aí a gente vai comparar quem esteve mais dentro da proposta e quem fugiu da proposta, né? E aí a gente consegue equilibrar um pouco dessa questão das comparações, né? Dessa competitividade desnecessária, que não é isso que a gente quer dentro da nossa empresa. Com certeza. Uma das coisas que chama atenção no seu currículo é que você já foi premiada, né, em mostras coletivas e salões de arte em São Paulo. Premiada pelo Salão de Artes Valdemar Belisário e pela primeira Bienal Black Brasil Arte. Fala um pouquinho dessas premiações que são importantes para a sua história. Sim, eu participei da primeira Bienal Black, né, que é um recorte racial que aconteceu aqui no Brasil. Foi uma seleção com muitas participações, e é uma coisa que me deixa muito orgulhosa, né? Ela me rendeu uma residência internacional, Uau. Porém que foi no momento de pandemia. A gente acabou fazendo essa residência online, que não perdeu assim o valor, foi muito maravilhoso. Eu estive em contato com diversos artistas, né, de diversos lugares do Brasil, do mundo, né? E foi um momento muito importante para a minha carreira, eu acredito. E o Valdemar Belisário, eu fiz diversas exposições até hoje, eu gosto de participar desse edital, né? Ele acontece em Ilhabela, é um salão maravilhoso, né? Um salão muito lindo, com recurso bacana. E eu recebi ali uma menção honrosa, que foi dessa obra, né, que a gente apresentou aqui, né? Que é da moça com o celular, Conexões. Né? Lindo. Essa obra me rendeu muitos outros prêmios, né? E é uma obra, por isso que é uma das minhas preferidas, né? Vamos ver de novo essa obra, diretor pessoal de casa que está chegando agora, porque a audiência é sempre rotativa, ainda mais esse horário, né? Oremos. Vamos ver essa obra que é linda, olha só. Sim, essa é a obra, né? Ela me rendeu assim, as 2 premiações, né? Rodou já em alguns lugares do Brasil, já esteve em alguns salões aqui no Brasil, então é uma obra que me dá muito orgulho. Que bacana. Eu quero agradecer demais a presença da Suelen Lima, que é artista visual e sócia administrativa da Rede Preta Brasil, né? Você pode entrar em contato com a Suelen para levar ela até a sua empresa para fazer esse treinamento através da pintura, né? O treinamento em equipe. Você pode entrar em contato com ela no Instagram através do Suelen Lima Arte. Suelen Lima Arte. E também Preta Brasileira, e tem o e-mail suelenlimaarte@gmail.com. suelenlimaarte@gmail.com.
Perfeito. Eu agradeço demais a sua presença no nosso programa e faço questão que vocês voltem mais vezes, Com viu? certeza. Para a gente disseminar a cultura, essas rodas de esclarecimento para a nossa audiência, que faz com que a nossa sociedade fique cada vez mais inteirada da diversidade, que é isso que está faltando. Com certeza. Mais diversidade na televisão. Perfeito. Convido vocês a entrarem nas minhas redes, né? Como foi colocado aí, entrar em contato. Se você está precisando de um momento de relaxamento, para tirar o estresse do dia a dia, ou se você tem uma equipe que já está te enlouquecendo, entre em contato. A gente pode pensar em um projeto específico para a sua equipe, né? A gente pode pensar em um projeto específico para você, né? Vamos pensar aí nos pequenos empresários, nas pequenas empresas, focar, né, com esse direcionamento, com o recorte racial também, que é muito importante, com o recorte de gênero também é muito importante, né, pensar nesses projetos. Agradeço demais o convite e um abraço para todos que estão aí. Obrigado, Suelen. Um beijo para você, para todas as suas irmãs e espero vocês mais vezes, novamente reafirmo. Obrigado mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.